Olá, o meu nome é Roberto Monte e estou aqui apresentando a história do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Norte. Estamos fazendo uma série de depoimentos e hoje é um depoimento muito interessante e uma gravação rara. Muitos anos atrás fizemos um grande depoimento, um longo depoimento com o companheiro Rubem Lemos. Rubem Lemos foi candidato do PT no ano de 1982. Então vamos ouvir a história de Rubem Lemos e a sua inserção, a sua entrada no PT do estado do Rio Grande do Norte. Vamos para o primeiro bloco. Eu nasci no dia 7 de junho de 1941, eu chamo de grotões do Rio Grande do Norte. Ou seja, nasci num sítio chamado Pichoré e, por litígio, não se sabia se pertencia ao município de Santana do Matos ou ao município de Antigos. Portanto, eu nasci como sertanejo, entre joemas, entre xique-xiques, vendo carcarás, de uma família humilde, de um pai pobre, lutador, funcionário público federal, do DENOX, e logo muito cedo eu comecei a compreender que havia muita coisa no mundo que precisava ser mudada, ainda de forma inconsciente, mas latente. E isso até através da formação que eu tinha e que tive, religiosa, muito rígida, muito conservadora, meus pais evangélicos, protestantes, eles eram pessoas abertas para o ser humano, mas fechadas para o social, para aquilo que eu comecei a entender depois, para transformações sociais. Então, tanto que com 11 anos de idade, já a essa altura, tendo que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, fazer curso de datilografia em Mossoró, trabalhando na loja de um cunhado, eu fui sentindo as incompreensões do mundo. Esse despertar do amanhã já existia dentro de mim sem que eu percebesse. Até que fui internado num colégio evangélico em Garanhuns, Pernambuco, colégio de presbiterianos, dirigido por norte-americanos. O colégio era de direção norte-americana, colégio 15 de novembro. Ali eu comecei a provocar as minhas primeiras rebeldias e comecei a despertar, evidentemente, uma raiva de alguns. Que diabo é esse menino maluco que vem do interior do Rio Grande do Norte? Tanto que cheguei a ser ameaçado de ser expulso por protestar contra certas coisas e certos conservadorismos que eu não entendia e não conseguia interpretar, mas sentia. Mas foi uma formação que valeu porque foi esse o despertar da minha consciência. Tanto que, logo muito novo, eu rompi com os padrões, com os rigores do conservadorismo da minha própria casa, a minha própria formação religiosa, e de repente eu me via em cima de caminhões pedindo carona em cargas de algodão e me mandando aí pelo meio do mundo. E aos 15 anos de idade, entre 15 e 16 anos, eu deixava o Nordeste, eu deixava o interior e era jogado por minha própria vontade e determinação, rompendo com alguns tabus familiares e religiosos, e vi jogado no sul do país, jogado no Paraná, em Londrina. E ali eu aprendi muita coisa, ali eu comecei a viver mais de perto a contradição, principalmente entre o nordestino e aquela região que era o Eldorado, que era o chamariz para todos aqueles que pensavam vencer na vida, do ponto de vista individual, do ponto de vista, sobretudo, egoísta, a construção de patrimônios, da acumulação de bens e tal. Então, a região ali do norte do Paraná, Londrina, como capital, chamada capital mundial do café, era a atração. E ali eu fui parar. E a muito custo eu consegui, mesmo menino ainda, enfrentar essa brabeira da vida.
E entrei na imprensa porque era a minha vocação, e hoje entendo que era toda a minha vocação, a comunicação, mas, sobretudo, também havia uma vocação para o social, para a justiça, para tentar ajudar a compreender e encontrar instrumentos de transformação nesse campo. Terminei trabalhando em banco, em Londrina, terminei entrando em rádio, terminei entrando em jornal, e foi exatamente, ainda com 19 anos de idade, naquele mundo, que eu deflagrei um movimento de solidariedade, foi o primeiro gesto público, notório, e aí estão os arquivos da vida, da própria Última Hora, que era um jornal dirigido por Samuel Weiner, e que era ligado ao governo João Goulart. Eu deflagrei uma greve na Rádio Paiquerê de Londrina, que paralisou, pela primeira vez na história da comunicação social, da comunicação do país, do rádio. Foi a primeira greve em que uma estação de rádio foi paralisada por entender que estava sendo cometida uma injustiça e que por trás ela envolvia conotações de caráter político e ideológico, porque em 1961 o então líder das Ligas Camponesas, Francisco Julião, chegava em Londrina como um fato jornalístico, inclusive, e eu fui encarregado, pautado para fazer uma entrevista com ele, na Rádio Paiquerê de Londrina, e nisso tudo, todo o telúrico dentro de mim, todo o sertanejo dentro de mim veio à tona, aflorou de forma natural. E a entrevista, que era para ser de meia hora, terminou sendo de 3 horas. E os corredores da rádio e a rua ficou cheia, ouvindo o Francisco Julião falando das ligas camponesas, de Sapé, de todo esse, na Paraíba, da construção dessas ligas, da formação, da organização popular. Foi quando eu senti pela primeira vez uma coisa diante de mim, que era a necessidade da organização popular, independentemente de partidos políticos, independentemente de líderes que pudessem ser ocasionalmente ou não carismáticos. Mas Julião, na verdade, teve um papel fundamental na minha vida. E essa entrevista resultou num rebu estadual, porque, na verdade, ele representava aquilo que para os conservadores, e principalmente numa região latifundiária, uma região de dominação agrária, total, profunda, completa, como até hoje, que é o Paraná, o norte do Paraná fundamentalmente, ele estava ali incendiando aquela região. E o diretor da estação de rádio, chamada Paiquerê de Londrina, se chama ainda Irã Holanda. E Irã deu plena liberdade para que eu abrisse o programa, abrisse espaços e não me preocupasse com o tempo. E a rádio virou um terreno de ocupação de interesse popular, promovida, evidentemente, pela inteligência, pela habilidade e pela palavra do próprio Julião. O resultado é que isso terminou numa demissão por telegrama do então diretor da Rádio Paiquerê, Irã Holanda. E eu me rebelei contra isso e tirei, conversando com vários companheiros da rádio, ao todo 19 estavam diretamente ligados a botar a rádio para o povo ouvir, ou seja, homens de microfone, de operação, disso, daquilo, e resolvemos fazer uma greve contra a saída, a demissão por telegrama do Irã Holanda. Ele foi demitido. Nós mantivemos a rádio fora do ar durante 6 dias em Londrina, no Paraná. E os jornais do país inteiro se voltaram para esse movimento inusitado. A Câmara de Vereadores de Londrina também fez sessão especial para discutir o problema. E a polícia cercou a rádio, porque a rádio fora do ar, e queria botar a rádio também no ar, na marra. Infelizmente, como toda a história, ou como em toda a história, existem aqueles que vacilam, existem aqueles que terminam representando a traição inconsciente de um movimento que despertava a consciência coletiva, popular, sobretudo, e da liberdade de imprensa também, e terminou havendo traição. O resultado é que 19 funcionários foram postos para fora depois de uma luta muito grande, mas que politicamente ela me serviu de experiência e serviu a muita gente como acumulação ao longo do tempo. A partir daí, eu me transformei num rebelde inconsciente, mas comecei a procurar estudar.
recebi um convite do próprio Francisco Julião, que está vivo ainda, e foi uma surpresa para mim quando ele me ofereceu uma viagem a Cuba para fazer, enfim, estudar a realidade da América Latina. Cuba, que é recém-saída de um confronto, né, de um enfrentamento que eu, lá dentro de mim, lutava para que Cuba derrotasse, né, derrotasse o imperialismo, dentro daquele doutrinarismo ainda muito arraigado, do sectarismo meu, de jovem sertanejo, de rebelde, mas eu evitei, porque eu não me sentia preparado. Eu ainda muito jovem, com apenas 19 anos, mas tinha consciência de que ir para Cuba naquele momento poderia representar sei lá, uma alienação de forma diferente, distanciada da realidade do meu país. Eu preferi ficar e aprender, inicialmente, dentro das lutas populares do país, dentro das coisas que eu via dentro da minha própria vida, que era a vida do meu país. Passa o tempo, vem a famosa Redentora. A essa época, quando se implantava o golpe de 1964, o golpe militar, eu já, com 21 anos de idade, menos de 21, eu estava à frente de uma estação de rádio e chefiava, coincidentemente, a reportagem. Era chefe de reportagem da Última Hora, edição paranaense. Né? A mesma Última Hora, dirigida por Samuel Weiner, foi a grande escola da minha vida em termos jornalísticos, como também foi um jornal chamado A Folha de Londrina. Veio o golpe e eu estava dirigindo uma rádio chamada Rádio Atalaia. Era o mais jovem, mais novo diretor de rádio quando explode o golpe. Eu já tinha elevado um pouquinho mais meu nível de consciência e achei que aquele golpe era uma injustiça. A rádio era intimada pela ditadura, pelos que representavam a ditadura, pelos que representavam o golpe, a entrar em cadeia com a tal cadeia de Adhemar de Barros de São Paulo, que era a cadeia da democracia, que era a direita, toda organizada já naquela época, e esta rádio, que tinha vinculações indiretas com o governo do então presidente Goulart, eu, como diretor, como gerente da rádio, com poderes de decisão, embora muito jovem, eu disse que a rádio não entrava. E coloquei a rádio num desafio à repressão, inclusive, na chamada cadeia da legalidade do então, que era comandada pelo Leonel de Moura Brizola. Isso me custou caro. Passei amargos momentos, tive que sair por um buraco que era um buraco de ventilação, né, para a frequência modulada da rádio Atalaia, pular um muro, cair dentro de um bar de um japonês em Maringá, e daí correr, procurar fugir ao cerco, mas não abrir mão do direito que eu achava justo de que estava sendo violentado um princípio de democracia no país. E procurei dar a mim mesmo esse exemplo que eu chamaria, se não ideológico, mas pelo menos de dignidade. E terminei conseguindo chegar de novo a Londrina e fui até a redação da Última Hora, que funcionava no terceiro andar do edifício, ao lado do Monções Hotel, na Avenida Paraná, em Londrina. Quando me aproximei, assisti de longe a violência, a truculência daqueles prepotentes, dos poderosos. Até o luminoso da Última Hora era arrancado pelo então vice-prefeito de Londrina, chamado Gilberto, esqueço agora o sobrenome, arrancado na marra e jogado, máquinas eram atiradas do terceiro andar, coisa da mais profunda violência contra o povo e contra os princípios da democracia. Que eu defendo e continuo defendendo.
Vendo aquilo tudo, hoje, ou até bem pouco tempo, aliás, vice-prefeito de Londrina, que fora meu colega, e era, à época, meu colega de redação, na última hora, Délio Nunes César, foi vice-prefeito da cidade de Londrina, chega para mim e diz: Rubens, corra, porque existe uma lista de 83 nomes, estão caçando essas 83 pessoas, você é o terceiro da lista. Eu, realmente, ainda muito jovem, comecei a ser obrigado a não ter medo, embora o medo caminhasse dentro de mim. E dali consegui, pegando um trem, ajudado por amigos, ajudado por pessoas solidárias, a romper esse primeiro cerco da minha vida. E fui bater no Mato Grosso. Consegui ir saindo de trem até Ourinhos, de Ourinhos, ônibus aqui, até chegar em Cuiabá. Isso em 1964. Já o golpe estava definido no Brasil. A junta militar, dirigida por Castelo Branco, já havia assumido o poder do país. Mas cheguei a Cuiabá, onde eu tinha 2 irmãos. Eu vou buscar esconderijo, pelo menos momentâneo, mas para surpresa desagradável, a mais desagradável possível, cheguei em Cuiabá, bati a porta da casa do meu irmão, o Wilson Lemos, advogado, hoje advogado, faz parte, inclusive, do escalão superior do governo do estado do Mato Grosso, mas naquela época ele era um homem envolvido profundamente com as lutas populares, não é? Organizando sindicatos rurais no estado do Mato Grosso. Quando cheguei, não podia ficar porque o meu irmão estava preso. Tinha sido apanhado e estava preso. Então eu tive que sair cortando caminhos, ou, sei lá, eu diria assim, driblando o meu próprio medo, me escondendo na minha possível coragem do chique-chique, aquela coisa da terra, e fui bater numa cidade chamada Natal, de volta, que era talvez o único local onde eu me sentisse mais em segurança, porque do Rio Grande do Norte eu havia saído muito cedo, e aqui pouco me conhecia. Então esse foi um processo inicial da minha vida. Primeiro, o encontro com a realidade, de enfrentamento com forças opressoras, com forças repressoras e com a consciência política. A partir daí, eu jurei a mim mesmo me aprofundar cada vez mais na descoberta de caminhos que pudessem coletivamente fazer com que o povo, e não os poderosos, aprendesse a chegar à justiça, que é um direito inerente e natural do povo. E aqui, me escondi em fiquei aqui até 1965 escondido, mas mesmo assim falando em rádio, porque ninguém me conhecia. Trabalhei em banco aqui em Natal. Voltei ao Paraná, mas ali enfrentei, diz que o criminoso sempre volta ao local do crime, eu voltei. Quando cheguei lá, me deparei com 2 processos violentos contra mim, um movido pelo então governador Ney Braga, aliás, um pelo ex-governador Ney Braga e pelo seu sucessor, Paulo Pimentel. Me acusavam de 1000 coisas do ponto de vista político. Havia toda uma chamada armação contra mim. Os democratas da época eram os prepostos da ditadura. E quando eu coloco democrata, é claro que entre aspas. Então, não pude permanecer no Paraná. E voltei para o Rio Grande do Norte, fiquei no Diário de Natal, na Rádio Poti, passei antes um pouco pela Rádio Cabugi, isso ainda em 1965,
E aqui a gente começou a, já mais consciente, já tinha aprendido a ler um pouco mais as coisas que precisavam ser lidas, a ter contatos mais diretos com movimentos, agrupamentos políticos, com gente que estava ligada a todo um processo de resistência ainda não declarada, mas de resistência contra o regime militar e que eu considero e continuo considerando infame, que se implantaram em 64. E a gente começava trabalhando no Diário de Natal. Luiz Maria Alves não sabia que eu era um perseguido. Luiz Maria Alves não sabia de nada disso e me deu, talvez pela minha pequena competência como jornalista, me deu espaços ao lado de Silvino Cinedino e eu terminei chegando um dia a secretário, o que hoje a gente chamaria editor-chefe do Diário de Natal e de Upoti, ao mesmo tempo em que conseguia fazer comentários de futebol e manter um programa de música popular brasileira na Rádio Poti chamada A Grande Parada, onde eu desafiei de forma um tanto quanto inteligente a própria repressão localizada. Mas isso não impediu que eu fosse, muitas vezes, impedido de fazer programas, de ser advertido, tanto que chegou um momento em que eu dizia, sempre terminava o programa dizendo assim: minha gente, até amanhã se deixarem. Eu cheguei até a coragem, em pleno golpe, em plena ditadura, quando era proibida a música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores, eu abri um programa, depois dela censurada e proibida, abri um programa exatamente para não dizer que não falei de Flores. Ou Caminhando, teve tantos nomes, né? Essa pequena marselhesa brasileira, essa obra-prima, na minha opinião, que, lamentavelmente, não pôde continuar sendo encarnada como fora, do ponto de vista intelectual, pelo próprio Vandré, que hoje, infelizmente, está profundamente fora da órbita de consciência política, de consciência ideológica, mas o trabalho e a contribuição que ele deu à resistência desse país não pode jamais ser negada. Como, da mesma maneira, num determinado momento, foi aí o golpe fatal, ou definitivo, ou o tiro de misericórdia, para que eu me visse diretamente enfrentando os chamados homens do regime aqui em Natal, através desse programa Grande Parada, de uma coluna que eu escrevi aos domingos sobre música popular brasileira, que eu intermeava ou contrabandeava a denúncia sobre tudo o que ocorria no país. Foi quando ocorreu, primeiro, o sequestro do embaixador norte-americano, aqui no Brasil, o sequestro do embaixador Elbrick, né? O Elbrick, eu, dentro do programa, que não fazia parte do esquema do programa da Grande Parada, eu fiz questão de ler o manifesto dos sequestradores. E o li. E o li com aquela satisfação de um rebelde. O li com a vaidade de um guerrilheiro. Não sabia que estava ali cavando as trilhas da minha nunca até hoje terminada história de homem subversivo, já não mais contestador, mas de comunista perigoso, de comedor de criancinhas. Até que veio este pedaço, que foi definitivo, quando no dia 7 de setembro, aliás, no dia 21 de abril de 1969, quando as tropas da Polícia Militar desfilavam aqui, fazendo, evidentemente, como sempre e até hoje, de Tiradentes, de Joaquim José da Silva Xavier, o chamado protomártir da independência, eu me atrevi a colocar como abertura do programa, e eu me lembro bem, posso perder algumas palavras, mas eu me lembro bem. Eu disse: olha, está fazendo um sol bonito em Natal. Há um sol maravilhoso. Há tropas desfilando. Hoje se comemora o dia 21 de abril. A homenagem que se presta a Tiradentes, que hoje é o símbolo
da polícia militar ou das polícias militares deste país. Mas eu acho que a história verdadeira não é essa. Aí coloquei Luiz Gonzaga, que hoje me parece funcionário, é funcionário do INAMPS, era então operador de som da Rádio Poti. Eu digo, Luiz, por favor, me pegue aquela música de Ari Toledo, quer dizer, cantada por Ari Toledo. Foi no ano de 1787 que o fato se deu. Aí que o Visconde de Barbacena manda botar a polícia na rua, bater, matar e prender e tal. Eu digo, a verdadeira história terá sido outra. Isso terminou despertando já não mais o interesse em Rubem Ramos, mas sim o que é que se escondia por trás de Rubem Ramos. E quando eu disse, finalmente, foi o último gesto ousado de resistência que naquele momento eu tive, através do rádio, quando eu disse numa coluna, depois de colocar no penúltimo programa, o primeiro LP de Martinho da Vila, em que ele falava, já tinha gravado um compacto chamado O Pequeno Burguês, e que falava de coisas que nunca tinham sido faladas através do samba dentro daquele período, daquele momento da ditadura em pleno vigor no país. Martinho da Vila, que fora, né, sargento do Exército, e eu caí, não digo na tolice, mas eu cometi um gesto ousado e escrevi. Felizmente, Martinho da Vila acordou a tempo. Trocou a farda pelo samba. Quer dizer, isso mexeu muita gente e muita denúncia começou a ocorrer, quando de repente, pouco tempo depois, eu terminei vivendo na clandestinidade, sendo denunciado, e é uma história que eu tenho contado, aliás, comecei a contar depois de 16, 17 anos, dos fatos acontecidos. E nesse período eu comecei a encontrar muitos perseguidos. Muitos companheiros, que eu continuo já mortos, inclusive, que passaram já tinham toda a ajuda que eu pudesse dar, quer dizer, ajuda no sentido de luta, no sentido de acreditar que era preciso mudar esse país, que aquele era um regime espúrio, que aquele regime militar era conduzir o país para as coisas mais absurdas que terminaram por acontecer, com torturas, com mortes, com desaparecimentos até hoje não esclarecidos. Quer dizer, e vi muitos jovens, eu devia ter o quê, 25, 26 anos naquele período, e vi muitos jovens de 17, 18, 19 anos, se dispondo a reagir contra aquilo. É lógico, sem uma formação, sem uma estrutura política, ideológica, e muitas vezes até sem uma formação teórica que permitisse evitar a ousadia que chegasse praticamente ao suicídio. Vi muitos jovens, como Zé Silton, um menino de 21 anos, que morreu com 21 anos de idade, assassinado de forma vil, de forma torpe, pela repressão, foi morto nos porões do regime e colocado dentro de um Volkswagen, depois incendiado esse Volkswagen no Rio de Janeiro. Eu vi gente, nesse período que eu conheci aqui, nos debates do Instituto Frei Miguelinho, nos debates promovidos numa semana de cultura aqui pelos Santos Negreiros, que dirigia então o SESC, aqui em Natal. Jovens, muito depois, vinha a reconhecer naqueles que já estavam mortos pelo regime, jovens como Emanuel Bezerra, como, repito, Silton. Isso tudo foi me levando à posição de
de um clandestino. De um clandestino. Até que veio o cerco, a denúncia de alguém, e eu fui obrigado a deixar o Rio Grande do Norte e ficar um bom período na clandestinidade, no confronto e no enfrentamento, carregando meus medos, mas carregando toda a coragem que os outros já haviam me dado no aprendizado da democracia, no aprendizado um aprendizado por uma vida, por um país, por um mundo mais justo, mais igualitário, mais solidário. E virei, não é que eu virei inconscientemente, assumi pouco a pouco a consciência marxista e me considero realmente, e vou morrer, um marxista consciente, já não dentro de uma visão doutrinarista, dogmática, mas foi esta luta, foi esta vida, desde os princípios de Pichoré, onde nasci, até a saída, até a ida para o sul, para viver como um menino enfrentando um Eldorado que é um Eldorado aparente, onde o nordestino, o trabalhador, seja ele nordestino, seja ele sulista, eu vi escravos da vida dentro daquela, nascidos na própria região, serem massacrados permanentemente pela ambição do poder, do lucro, e vi camponeses, vi gente de todas as espécies ser barbarizadas. Umas morreram, outras estão vivas, outras estão loucas, outras estão desaparecidas. Mas isso é um outro pedaço, porque aí começa realmente o meu reencontro com uma forma mais dura e difícil, onde vi gente morrer, onde vi gente ser assassinada, onde vi gente ser solidária, onde vi o povo brasileiro representado lá fora por cerca de 8.500 exilados, onde aprendi a conhecer a solidariedade humana, política e até ideológica, como aprendi a conhecer delatores, como aprendi a localizar de perto o poder da ditadura, os seus tentáculos, os seus espirros, infiltrados em toda parte, seja aqui dentro do país, seja lá fora do país. Então, eu vi coisas que eu fizera no Chile serem mostradas a mim, aqui, na própria Polícia Federal de Natal, no interrogatório comandado pelo então Major Alcântara, que hoje me parece é coronel, lá na Bahia, e que, uma determinada ocasião, quando preso, e levado para o DOI-CODE em Recife, submetido a torturas como tantos outros brasileiros foram, minha mulher vai, Isolda, ao lado, me parece, de uma irmã ou de um cunhado, o Ivan, vai até a casa do Major Alcântara, que morava aqui nessa vila de oficiais, e junto ao 16RI, e tenta por todos os meios pedir notícias minhas, porque eu estava desaparecido, tinha sido sequestrado da prisão aqui. E ela recebe da parte dele uma resposta que eu considero a própria face da ditadura, a própria face da violência, do desrespeito à dignidade humana, quando ela pergunta por mim, eles podem ficar tranquilos que o bigode dele continua no mesmo lugar. E voltou para tomar o seu banho de piscina e, evidentemente, para tomar o seu uísque ou a sua cachaça, enquanto brasileiros eram torturados, degradados no DOI-CODE, ali em frente à Faculdade de Direito, no Recife. Você continua assistindo aqui na nossa pós-TV DHNet Direitos Humanos, né? O depoimento do companheiro Rubens Lemos, né? Dentre essa sequência de depoimentos
sobre a história do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Norte. É importante também para que esse nosso material torne-se mais socializado, mais amplo, mais discutido, né? Que você torne-se, seja não só um membro, né? Mas também faça a sua inscrição no nosso canal. É também muito importante que você ative o sininho, né? Então, você continua agora com o depoimento do companheiro Rubens Lemos, o primeiro candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Norte. Eu tô querendo agora dizer muito claramente que não tenho a preocupação de me autopreservar. Eu tenho a preocupação de preservar também pessoas que não podem ser comprometidas no futuro, se por acaso houver, ou se por acaso tiver havido, depois da gravação desse depoimento, alguma coisa nesse país, porque eu acho que a direita desse país continua bastante e velozmente organizada. A capacidade de reaglutinação da direita, ela é histórica. A direita se une com muita rapidez. Então eu não sei o que poderá ter acontecido ou o que poderá vir a acontecer depois disso, depois de algum tempo. Mas eu tenho o dever de dar minha contribuição para o resgate da dignidade de um país, de um povo, porque eu fui não apenas testemunha, mas fui também personagem, ainda vivo, de um período de obscurantismo, de um período negro, em que muitas pessoas, escondidas atrás das sombras do poder, atrás de uma coisa que foi institucionalizada no país, qual seja a delação, qual seja o dedo-durismo, aqui mesmo em Natal, aqui mesmo no Rio Grande do Norte, hoje continuam vivendo e passando por democratas, por amantes da liberdade, por defensores dos direitos humanos, quando na realidade foram tão esbirros ou tão torturadores quanto aqueles que diretamente espancavam e matavam brasileiros nos porões do regime. Eu não tenho absolutamente nenhum ranço, nenhum ódio contra aqueles que foram para os enfrentamentos de rua. Para o policial, para o militar que foi lá estourar um aparelho, sabendo que também ia receber, possivelmente, a mesma reação de violência, porque era violência, no caso, no confronto direto. Não tenho nada. Eram paus mandados. Eram as arraias miúdas de um processo. Mas eu tenho contra aqueles que se escondiam nas sombras, que botavam capuz na cara, que torturavam presos políticos, já indefesos, já sem nenhuma possibilidade de reação, de resistência, e que depois aparecem, ou continuam aparecendo. O primeiro nome que eu quero citar e responsabilizar diretamente no Nordeste, no período entre 1971 a 1973, como um dos mais frios e sádicos torturadores, e que continua vivo até enquanto eu faço esse depoimento, exercendo cargo nas Forças Armadas do país. Na época ele era coronel, já citei o nome dele, repito agora, anteriormente, fiz inclusive uma ocasião uma denúncia para uma revista mexicana, Coronel Cúrcio Neto, um C, Cúrcio Neto, que usava o codinome de Dr. Fernando e que era o responsável direto, chefiava as operações do DOI-CODE no Recife.
no período em que eu estive preso ao lado de outros, fui torturado pessoalmente, que recebi choques elétricos, e fui levado ao pau de arara, que tive meu ânus aberto e dentro dele derramado éter, por torturas, como toda tortura, ignominiosas, e o senhor coronel Curcio Neto, que usava o nome do doutor Fernando, é hoje general das Forças Armadas Brasileiras, do Exército Brasileiro. A exemplo do coronel Ustra, foi denunciado por Beto Mendes como adido à Embaixada do Brasil no Uruguai em pleno governo Sarney. Este nome precisa ser registrado como responsável pela morte de Mata Machado, a quem vi nos estertores da morte, por erro dos torturadores ou dos carcereiros que me levaram para a cela errada, ou não sei se propositadamente, não sei, não posso afirmar. Mata Machado, filho de um jurista mineiro, à época, em 1973, dirigente nacional da Ação Popular. Quando eu fui colocado, ele estava ao lado de outro, cujo nome não sei até hoje, ele não conseguia mais falar. Mata Machado usava uma cueca vermelha, o outro já estava estendido sobre uma mesa, usava uma cueca azul, ensanguentado, e reafirmo, porque Mata Machado se identificou para mim. Disse: companheiro, não sei quem você é, mas eu sou Mata Machado, dirigente da Ação Popular. Há outros companheiros presos aqui. Se você tiver condições, diga a eles que não digam nada, porque eu não disse nada, eu não abri nada. Depois os jornais publicavam que Mata Machado fora morto no enfrentamento de rua em São Paulo, porque resistira à prisão. É pura mentira. E o responsável direto por isso era o coronel Curcio Neto, o então coronel Curcio Neto. Como da mesma maneira, eu responsabilizo o 4º Exército, eu responsabilizo os que dirigiam o 4º Exército à época pela morte de Emanuel Bezerra, no Rio Grande do Norte, que foi morto sob torturas no DOI-CODE, que teve seu corpo cortado a tesouras numa operação sádica, cruel, dirigida pelo próprio Curcio Neto, que lia a Bíblia antes de torturar os prisioneiros políticos. Que leu a Bíblia para mim antes de me torturar. Ele, ou seja, o 4º Exército, são responsáveis, ou eu diria aí no caso, o 4º Exército, quer queiram, quer não, é responsável pela morte de Emanuel Bezerra, como é responsável pela morte de Mata Machado, como é responsável pela morte de Manuel Lisboa. Emanuel Bezerra, não sei se a memória do Rio Grande do Norte lembrará, foi presidente da Casa do Estudante aqui em Natal. Foi líder estudantil. Como da mesma maneira eu não posso esquecer os que se degradaram, mas se degradaram moral e humanamente, passando para o lado dos repressores, passando para o lado da ditadura e entregando pais de família, camponeses ou não, operários ou não, padres ou não, estudantes ou não, não importa. E um deles se chama Gercino Saraiva Maia.
que nos porões da clandestinidade, aí outra coisa, na luta clandestina, usava o codinome de Rivelino. E que fez questão de tomar cafezinho com os que torturavam presos, e fez questão de escrever uma carta, na minha opinião, terrível, dolorosa, mas que revelava uma face profundamente hedionda para o ser humano com mínimo de dignidade, ao então ditador Médici, pedindo perdão, pedindo clemência, e chegou a levar, nome a nome, pelo que é do meu conhecimento, pelo menos 44 pessoas, entre as quais o meu nome está incluído. Então, eu não posso deixar de revelar os dois lados do que conheci. Eu não posso deixar de revelar o meu espanto em ver que ainda hoje atuam na vida pública, política e dentro de organismos do governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, pessoas aqui do Rio Grande do Norte que contribuíram para que muitos brasileiros e norte-riograndenses fossem destruídos, esmagados ou marcados com sequelas definitivas por aquele período. Foi para mim um espanto muito grande ouvir e ver mãos que tiravam meu capuz, uma parede branca à minha frente, botando fotografias de pessoas aqui do Rio Grande do Norte, perguntavam: quem é Sandro Cinegreiro? O que você sabe a respeito dele? O que todo o Rio Grande do Norte conhece, ou toda Natal sabe. E sobre Neiliano de Castro, o que é que você tem a dizer? E sobre João Galberto Aguiar? E sobre Berilo Vanderlei? Quais são os jornalistas ou chamados intelectuais de Natal à época que você pode dizer que estejam contra o regime, né? Estejam contra o governo? Eu negar que conhecia Berilo, eu negar que conhecia Sanderson, eu negar que conhecia João Galberto, seria fazer o papel de tolo, de ingênuo. Eu afirmava conhecê-los, mas jamais poderia incriminá-los de qualquer coisa que favorecesse a repressão e o regime. E por isso fui levado a passar 9 dias sem comer, a ficar 3 dias sem tomar água, a ficar pendurado, feito um porco, e ver outras pessoas passarem pela mesma coisa. E aquelas mãos? Que mãos eram aquelas? Eram mãos que depois de muito tempo, já em 1975, 76, 77, eu era apresentado por uma pessoa amiga aí para preservar esta pessoa, aí sim, porque eu tenho certeza, não estava contribuindo para esse estado de vergonha. Pela voz e pelas mãos, eu reconheci essa pessoa. Porque nada mais dói na vida humana e nada mais marca do que a hora, chamada 10ª hora, tanto quanto a ingratidão. Essa pessoa eu gostaria de respeitar, porque já morreu.
E eu não posso resgatá-la do túmulo para dizer que eu estou mentindo. Mas foi uma surpresa para mim. E a história não pode ser negada. Eu me ver sendo interrogado pelo coronel, então coronel Milton Freire, que era o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, à época. Uma pessoa que eu sempre soube dócil, afável, educada, mas que não é absolutamente, da minha parte, errado não mostrar uma face escondida e oculta que permanece como resultado desse regime. Como é duro para mim também ter que revelar que pessoas que frequentavam antes minha casa terminaram sendo interrogadores meus dentro das torturas, ou dentro das formas mais diferenciadas de torturas, que não é apenas a tortura física. Ou é surpresa para mim, como terá sido surpresa, hoje já não mais nenhuma, para coisa alguma, eu ser levado, depois de já considerado livre, mas impedido de sair da cidade, porque eu fiquei 8 meses sem poder sair da cidade, Rio Grande do Norte, ser levado às 6 horas da manhã para o DOPS, isso em 1974. 1974. E quando sou recebido primeiro, na DOPS, por um velho companheiro meu de imprensa, de rádio, que dividiu narrações comigo. Eu narrava um tempo, ele narrava outro pela Rádio Cotia, Almeida Filho. Eu não posso esquecer a minha cara de espanto ao entrar numa sala que tinha uma luzinha vermelha, onde fiquei dessas 6 horas da manhã até a noite, sendo interrogado sobre o nada, mas naquilo que eles próprios chamavam de reciclagem. Qual não foi minha cara de espanto, volto a repetir, ao ver lá entre os homens que faziam parte desse esquema de informação e contra-informação, Domilson Namazo, que assistia impassível às perguntas mais capciosas, e eu tive a dignidade de ignorá-lo, para não comprometer, pensando que poderia comprometê-lo, na minha doce ingenuidade ou doce dignidade. Eu não poderia imaginar que outras pessoas, dentro desse Rio Grande do Norte, estivessem envolvidas e tão comprometidas com esse regime infame que matou Luiz Maranhão. E sobre Luiz Maranhão, já que eu nele falei, qual a informação mais próxima, mais correta, mais exata que exista sobre a morte de Luiz Maranhão? Luiz Maranhão é dado como desaparecido até hoje. Dona Dária, me parece, aliás, Dona Odete, parece ter apenas conseguido receber a aliança como prova de que ele estava morto. Mas a informação que eu tenho, dada por um dirigente do Partido Comunista Brasileiro, e aí eu preservo o nome para evitar amanhã possíveis repressões. E comprovada depois no exterior, quando, ainda no exílio, por pessoas que acompanharam a prisão de Luiz Maranhão.
Luiz Maranhão foi morto em São Paulo, pelas informações de que dispõe, sob torturas, terá sido colocado numa chamada mesa metálica, depois de sofrer e passar por todo tipo de tortura imaginável ou não imaginável. E teve, ou terá, eu estou transmitindo informações que foram dadas por pessoas em quem acredito e que não seriam levianas e irresponsáveis ao ponto de dar informações desse tipo. E depois teve o seu corpo atirado de um helicóptero, coisa parecida, ao mar, pelo pessoal do coronel, então coronel brigadeiro Bournier, que dirigia o Paraçá. Assim como eu fui interrogado por pessoas que devem estar transitando pelas ruas desse país. Espero que nem tantos pelas ruas de Natal e do Rio Grande do Norte. Informações e comprovações. Eu próprio fui interrogado e a voz eu jamais poderia esquecer. Jamais poderia esquecer. Da mesma forma que fui interrogado por um doutor da lei, porque todos exigiam ser chamados de doutores, o doutor Barreto, que não era outro senão o famoso torturador, delegado Sérgio Paranhos Fleury, que já morreu ou foi queima de arquivo, de triste memória, como fui interrogado por pessoa que estava entre aqueles que viviam numa comunidade de exilados em Santiago do Chile e que dizia ter conseguido chegar a Santiago atravessando o deserto de Atacama pelo Peru e que foi recebido com toda a solidariedade por todos quantos ali estavam. Mas hoje, com testemunho, pessoas que estão vivas, como o médico Otto Brocker, que hoje se encontra em Portugal. E Júlio, e esqueço agora o sobrenome, engenheiro agrônomo. E Félix Valois, um cidadão nordestino, chamado José de Oliveira Xavier. Era um infiltrado policial do regime militar brasileiro. Porque, e agora eu digo, ao desconfiar da história dele, numa noite, numa pensão da rua, que em castelhano se chamaria Cade Mitimalongo, ou Rua Mitimalongo, no Chile, cuja proprietária solidária, chamada Dona Adriana, eu resolvi assumir um ato de talvez que amanhã fosse vergonhoso para mim. Junto com Otto, com Júlio, porque era o único exilado que mantinha a sua mala, os seus pertences, literalmente fechados à chave. Quando todos
ou todos tinham, era compartido com todos. E resolvemos arrombar a mala desse rapaz. E o fizemos. E lá dentro encontramos uma passagem da Varig. Ida e volta. A ida já usada e a volta em aberto. Para quem chegava no Chile, pedindo asilo, e se dizendo ligado a Gregório Bezerra, e procurando pessoas ligadas ao PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, aquilo me pareceu realmente bastante estranho. E tempos depois, nos porões do ECOD, eu ouvia exatamente a voz de José de Oliveira Xavier, me interrogando até sobre o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Então, eu sei que esse é um depoimento perigoso, mas é um dever meu fazê-lo. É um dever meu também fazer justiça a pessoas que, mesmo naquele período, usando farda e usando cargos, não faltaram uma dignidade e o respeito humano. A mim e a outros presos políticos, aqui no Rio Grande do Norte, ou onde nós estivéssemos. Não poderia deixar de citar que em nenhum momento, apesar do meu espanto, apesar da minha tristeza, eu chegando quebrado, junto com eu acho que ele não poderá negar o direito que eu tenha de revelar, porque ele foi uma pessoa digna na prisão. Hoje exerce sua atividade na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Norte e que é testemunha viva das torturas de que eu e outros, como ele, foram vítimas no DOI-POD em Recife, dos interrogatórios sobre as pessoas de Natal. Esse rapaz foi esta pessoa a quem eu respeito. Não poderá dizer que houve um momento em que ele se viu diante dos torturadores obrigado a dar choque no pênis de um seu próprio companheiro Stura. Mas que, felizmente, uma voz e se elevou e disse: não faça isso, não se degrade. E, felizmente, ele não se degradou. Ele foi digno. O nome dele é Alberto da Hora. E eu tenho certeza que ele sabe que, ao dignificá-lo, eu estou contando com o testemunho dele para resgatar coisas que precisam ser definitivamente registradas na memória do povo brasileiro e do povo de Natal. Como ele sabe das formas, dos métodos usados pelos torturadores em Recife, onde existiam escondidos sob o nome de Dr. Aníbal, Dr. Wagner, Dr. não sei quem, nada mais, nada menos do que oficiais do Senimar, do Exército e da Aeronáutica. O Senimar, no caso, da Marinha. Ele sabe quem era Arnaldo Holanda, um velho que foi torturado barbaramente em nossa presença.
que teve seu peito queimado por isqueiro, que teve um olho praticamente jogado fora da órbita, porque era ligado única e exclusivamente a Dom Helder Câmara, porque estava ligado aos movimentos populares do Recife. Como ele sabe também que na mesma cela imunda em que eu estive, ali esteve também um irmão do venerado, idolatrado, e hoje, e isso eu coloco entre aspas, faço questão de registrar, entre aspas, respeitável e respeitado na sua memória, General Ulisses Cavalcante, que já morreu, mas está vivo. O irmão dele, Leonardo, esteve preso na mesma cela que eu, torturado, e que teve a então companheira dele violentada dentro do doicode, chamada Dionari, por oficiais das Forças Armadas Brasileiras. E ela está viva. E Leonardo, espero que ainda esteja vivo, para dizer se é verdade ou não. E o que isso causou, a posteriori, de trauma na relação entre os dois. E não teve Leonardo, nem Dionari, um único gesto de respeito, nem como irmão, do então general Ulisses Cavalcante, que sabia de tudo o que estava acontecendo dentro dos porões do regime. Como não posso também deixar de lembrar da figura de Carlúcio, hoje um líder sindical em São Paulo, que está vivo e que foi jogado dentro da minha cela, ensanguentado, e que tentou o suicídio, e que eu pedi a ele que não o fizesse, porque seria exatamente aquilo o que os torturadores desejavam. Que ele não se degradasse, que a morte dele seria a vitória da ditadura, seria a vitória dos torturadores. Como da mesma maneira, eu não posso esquecer dos que depois, respeitando a fragilidade de uns, só não respeito o delator. Não posso esquecer figuras como um médico de Acari, no Rio Grande do Norte, que foi envolvido pela luta da clandestinidade, porque pelo fato de ter emprestado, sem saber, o seu carro, a Selma Bandeira, médica e então dirigente do PCR, organização revolucionária, chamada Partido Comunista Revolucionário, foi torturado barbaramente, de forma terrível, para entregar Selma, mas ele soube se comportar, apesar de profundamente machucado física e moralmente também. Com certeza, ele não entregou porque não sabia, e se o soubesse, pelo que senti e pelo que vi, ele não o teria feito. Lamentavelmente, eu não consegui gravar o nome desse médico, mas sei que ele é do Rio Grande do Norte, é de Acari, porque no momento de desespero dele, quando havia uma sessão quase coletiva de torturas,
ele amarrado e pendurado numa espécie de roldana à minha frente, eu pedi e consegui gritar para que ele mantivesse a firmeza, porque dor maior física ele não poderia passar, mais do que aquela. E o mais importante agora era preservar a dignidade. E eu tenho certeza que ele conseguiu. Mas eu não diria que isso passou. São marcas profundas na vida de muita gente nesse país. Na vida de muita gente. Bem, pessoal, acabou de sair, né, o primeiro rebento, né, o primeiro livro da nossa livraria potiguariana, né, que é um livro sobre o campo de concentração no RN. Para quem não sabe, em 1952, 1953, aconteceram coisas muito barra pesada aqui no Rio Grande do Norte, nos quais figuras como Luiz Inácio Maranhão Filho e Vulpiano Cavalcante foram barbaramente torturados por membros da aeronáutica da Força Aérea Brasileira. E, para você entender um pouco o contexto desse livro, né, nós estamos findando, né, o ano de 2021, é o ano do centenário de Luiz Maranhão. E essa é a contribuição que o nosso grupo que trabalha a Pós-TV DHNet, o portal DHNet e a nascente Universidade Popular está trabalhando esse tipo de coisa. Então, você adquirindo o livro da base aérea, você está também ajudando as nossas atividades. O livro você pode comprar diretamente conosco, né? Vou dar para vocês um telefone que vai aparecer aqui embaixo, que é um WhatsApp, que é 849-9977-8702, ou você pode também procurar a livraria Manimbu, que fica ali por trás da Fundação José Augusto, na Rua Sul, 666A. Quando eu me encontrei e fui ajudado por Djalma Maranhão a sair do Uruguai para chegar até o Chile, eu senti ali, em Djalma Maranhão, o próprio retrato do povo brasileiro, exilado dentro de sua própria pátria. Senti um homem solidário, um homem corajoso, combatente, capaz de dar a vida como deu, tentando voltar à sua terra, à sua gente. Sem um gesto sequer de medo, mas o tempo todo demonstrando que estava morrendo de saudade, morrendo de banzo. E há pessoas como Djalma Maranhão, que passaram também por momentos duros aqui no Rio Grande do Norte. Eu não estava aqui nessa época, eu estava no Paraná, mas sei de tudo que se passou com Djalma, das humilhações que ele sofreu aqui, até por gente que hoje permanece viva aqui em Natal. Mas isso as histórias contam, os livros contam, o próprio Djalma escreveu sobre tantas e tantas humilhações sofridas, mas que ao mesmo tempo encontrava
ânimo para continuar morrendo de saudade, enquanto vivesse, na resistência e na solidariedade de pessoas aqui, como Roberto Freire, como Roberto Furtado, como o velho João Maria Furtado. Mas essa é uma história que eu não preciso contar, porque o próprio Djalma já contou as suas cartas do exílio, etc. Mas como é que vivia Djalma lá? Só para dar Djalma vivia numa situação que eu chamaria de extrema penúria. Pelos dias que pude conviver com ele, Djalma sobrevivia, primeiro, no momento em que lá cheguei, em Montevidéu, fantasiado de torcedor do Palmeiras, um esquema armado por companheiros jornalistas lá de São Paulo, entre os quais um ex-companheiro meu aqui do Diário do Natal, me ajudou em tudo, todos me ajudaram, e eu consegui romper o cerco, fui, e cheguei até Djalma Maranhão. Djalma vivia, ou sobrevivia, ou sobrenadava na angústia do exílio, como distribuidor de jornais brasileiros, inclusive, que os amigos seguiram isso, e ao mesmo tempo, como eu não sei bem qual termo que se colocaria nisso aí, uma pequena casa de câmbio, de troca de moedas e tal, como agente meio, digamos assim, meio agente turístico ali. E tanto é que foi o próprio Djalma que eu cheguei com uns poucos cruzados que levava, ajudado por Odilon Ribeiro Coutinho, num determinado momento. Isso aí, esse dinheiro de Odilon já tinha desaparecido no Rio, na clandestinidade, eu já na clandestinidade, ajudado por outros, principalmente o pessoal de jornal em São Paulo, eu consegui chegar no Uruguai com moeda brasileira, uma passagem de ida e volta, ou seja, São Paulo, Montevidéu, São Paulo, porque foi armado o esquema, eu saí como torcedor do Palmeiras que ia jogar contra o Nacional de Montevidéu, pela Taça Libertadores da América. Mas a minha determinação era sair do Brasil. Consegui sair, consegui chegar até Djalma, que foi num café amplo, numa praça lá em Montevidéu. Lá estava ele, um homem tão simples, eu acho que intimorato. E quando eu me apresentei, declarei, dizendo, olha, prefeito de Djalma Maranhão, meu nome é Rubens Lemos, eu sou jornalista e sou do Rio Grande do Norte, estou procurando asilo político. Ele não se preocupou em saber se eu era policial ou não, já foi perguntando pela Riquinha, né? E já foi pedindo notícia de todo mundo, e queria saber da festa do Caju, e tal. E aí eu digo, mas depois, quando eu senti que houve aquele pacto, assim, quando chegava, principalmente alguém do Rio Grande do Norte, Djalma, eu acho que se transfigurava, ele mergulhava nas escolas, de pé no chão, pé no chão também se aprende a ler, ele mergulhava de novo nas rocas, ele mergulhava, porque isso eu senti claramente, era um homem que amava a sua terra, amava a sua gente, amava o seu povo, de forma mais pura. E Djalma me deu um abraço, ele que tinha uma aparência de homem rude. Para mim, quando eu vi a figura de Djalma, dava a impressão que fosse assim, um homem rude, grosseiro, mas de repente era um ser humano maravilhoso, como sempre foi. E Djalma me contava, e há uma história interessante que pode ser testemunhada por Auridan Furtado, irmão de Albimar Furtado, hoje superintendente dos Diários Associados. Auridan um dia resolveu e foi bater no passeio. E foi conhecer, foi rever Djalma Maranhão.
Há outros dois nomes que eu não estou autorizado, não me sinto a revelá-los, mas tenho até uma fotografia em que essas duas pessoas aparecem, porque ele foi entregue essa fotografia pelo próprio Auridan, no encontro com Djalma. Então Djalma os convidava para o almoço, para almoçar, e marcou um horário com eles. E na verdade, Djalma não tinha um tostão no bolso. E ficou desesperado procurando a Mauri Silva, ex-ministro do Trabalho do Jango, Neiva Moreira, para arrumar uns trocados para poder recepcionar os seus conterrâneos, os seus, ou seja, o Auridan e quem mais estava com ele. Mas o próprio Auridan, é que a satisfação era tanta que Djalma fez questão e depois sair mostrando tudo o que era possível, como um guia de turismo, como um cicerone para o povo de Natal, parcela do povo, o pedaço do povo, sei lá, fatias do povo que ele amava tanto. Ele recebia com tanta alma, com tanto amor, com tanto carinho, como fez comigo, como foi solidário. E ele foi que trocou o dinheiro brasileiro que eu tinha, conseguiu fazer uma vaquinha da qual participou o ex-presidente João Goulart. Para mim, quando já você vai conhecer Jango, você já conhece? Eu digo, não, conheço aqui, comícios e tal, distância, eu povo ele lá no palanque, você vai conhecer Jango, era um restaurante que o próprio Jango havia patrocinado, financiado para exilados. Agora, quem eram os que dirigiam? Eles não tinham nada de comerciantes, tanto que o restaurante foi à falência. Eram ex-ministros, ex-militares, e entre eles está aí Neiva Moreira, que está vivo, pode mostrar claramente isso de forma muito indesmentível, né? Chego nessa... Era muito mais para churrascaria, embora com cara de restaurante, mas era lá o povo só come carne, churrasco, aquele negócio, tal e coisa. E eu vi aquela figura com um blusão de frio. Eu penso, porque a dimensão que a gente tem do homem, o dono do poder, o chefe do governo, que são aquelas figuras incomensuráveis, já agora uma pessoa que já me espantou no contato assim, direto e próximo, bem próximo. Figura que não era alta nem baixa, era estatura mediana, meio mais pro gordinho, né? Simples, sem nenhum exibicionismo, absolutamente nenhum, o que me espantou, porque eu poderia estar lá, eu sou o grande líder, pretendo um dia voltar, e ele, em nenhum momento, colocou nada dessas questões. Apenas dizia, ó, o Maranhão, você veio de Djalma, o Maranhão está... pensa que vai voltar amanhã. Aí, eu vivo dizendo para ele que esses militares não vão deixar o poder tão cedo, não. Tão cedo. Se eu quero voltar, mas isso é o que eu quero. Mas, na verdade, a realidade está mostrando isso e coisa. Tanto que Jango, 3.000 escudos chilenos, não sei onde diabo. Você acha que ele já foi para aquilo preparado? Porque ele chegou. Aí Djalma disse, não, a gente está fazendo uma vaquinha para... E eu já estava com um bilhete de Djalma me apresentando ao ex-deputado federal, Lício Wagner, no Rio de Janeiro, que era, e hoje deve estar ligado ao Partido Comunista Brasileiro, e foi candidato, inclusive, nas últimas eleições para deputado e não se elegeu, o Lício. E já devia estar mais ou menos a coisa preparada. Eu sei que Jango me deu 3.000 escudos. 3.000 escudos chilenos, que era a moeda chilena. Evidente que 3.000 escudos seria o equivalente hoje a um salário mínimo brasileiro. Pelo valor da moeda na época, eu sou muito... Mas seria o equivalente que eu sobrevivi, além da solidariedade recebida do Chile, sobrevivi com esse dinheiro um bocado de dias lá.
comendo do pão que o diabo amassou, né? Comendo sanduíche de pão com pão e tal, mas tendo para o cigarro, tendo para, de vez em quando, me dá o direito de tomar uma dose de pisco, a cachaça chilena e tal. Isso eu devo a João Goulart, ao ex-presidente da República, João Goulart, que não mostrou nenhuma arrogância, nenhuma postura de grande líder. E eu perguntei o Brizola, que eu devo fazer uma confissão aqui. Já no Paraná, eu fui brizolista, jovem, acreditei no grande líder nacionalista que surgia e tal, coisa. Acreditei realmente. Ajudei a formar os famosos clubes dos 11, do Brizola, tanto que botei uma cunhada minha numa fria, pela ingenuidade, que tinha que mandar fazer as inscrições, os famosos grupos de 11, tinha que ter sempre um nome, tinha que ter 11. Você colocava numa fita, uma fita magnética, mandava para a Rádio Mayrink Veiga, endereçada a Paulo Valente, que era o editor do programa que Brizola fazia, que era aberto a nível nacional com um editorial falado, feito lido pelo Irã de Aquino. Era coluna por um. Depois entrava Brizola, depois entrava Neiva Moreira, depois entrava a turma toda, né, fazendo aquela... E organizando grupos de 11, eu, para mostrar serviço, faltava um nome para completar os 11. Eu peguei uma cunhada, que eu não vou revelar o nome agora, né? E botei o nome. E Dona Fulana, tal, completando o grupo de 11. Quer dizer, eu não sabia, quer dizer, eu era muito novo, muito jovem, sabia que riscos de segurança aquilo poderia, amanhã, poder causar. Então, eu fui este brizolista que chegou a ajudar a organizar o grupo de 11, que chegou a estar com ele em momentos difíceis, até de reconstrução desse novo período no Brasil. E ele sabe disso, e ele sabe que não é mentira, ele sabe de reuniões que fizemos em São Paulo, em um determinado apartamento, né? Ele sabe a casa de quem, ele sabe, inclusive, que de lá eu o pus em contato telefônico com o Odilon Ribeiro Coutinho, que está vivo e não poderá dizer que é mentira, porque ainda não existia o PT. Quando eu apresentei, numa reunião ampla que houve, muita gente da intelectualidade, políticos, ex-políticos, ex-caçados, ou já depois do exílio, isso já em 1970, 79, 78, por aí. Quando eu apresentei minha visão, eu ouvi uma resposta que me espantou. Do próprio Leonel Moura Brizola. Olha, eu não quero absolutamente fazer do PTB, ele dá PTB, um partido comunista. Eu digo, bom, mas eu acho que a proposta não é essa. A proposta não é essa. E se assim fosse, dentro dessa visão, eu estaria no MDB, que abriga todo um leque de tendências, né, democráticas ou progressistas, e entre as quais o próprio PCB, e se abrigavam ali. Eu digo, não é essa. Agora, eu vejo que há uma necessidade de transformação desse país dentro de uma visão de transição democrática, mas sem fazer concessões que desacreditem todo um passado histórico, toda uma luta do povo. Ali eu me decepcionei. Como me decepcionei? Ao ver lá fora, por exemplo, eu vivi no exílio, vivi no Chile, durante largo período, Brizola nunca foi ao Chile ao tempo de Salvador Allende. Ora, estranho, quando ali se abrigavam 8.500 exilados
segundo o cadastramento feito à época, até 1972, Leonel de Moura Brizola nunca fora ao Chile. Por quê? Porque era considerado persona não grata pelos que se sentiram deserdados por ele, abandonados política e ideologicamente por ele. Como eu nunca vi, depois da volta de Leonel Brizola do exílio, ele perguntar onde está o corpo do marinheiro Marco Antônio? Onde está o ex-sargento Prestes de Paula, que comandava a famosa rebelião dos sargentos em Brasília, que ocuparam ministérios e tudo tal, uma tentativa de garantir aquilo que era o mínimo de democracia possível e exigida pelo Brasil naqueles momentos. Onde está o corpo do ex-coronel Osório Jefferson Cardoso, que foi morto de forma bárbara tentando entrar no Brasil e ainda acreditando em Leonel de Moura Brizola? Qual a visita que Leonel de Moura Brizola fez aos seus ex-companheiros que o ajudaram, inclusive na primeira tentativa de luta de resistência organizada do ponto de vista até militar? O ex-sargento Alberi, lá no Paraná, como Osório Jefferson Cardoso. Eu gostaria que constasse qualquer registro recente, uma visita de Brizola a qualquer desses, ou a qualquer familiar desses que morreram por acompanhá-lo. Qual a visita que ele fez ao presídio de Salvador, na Bahia, onde se encontra hoje o ex-sargento Prestes de Paula como preso político dessa nova república? Ao lado, inclusive, de um filho meu. E ao lado de mais 4 jovens, entre os quais um daqui de Mossoró, José Wellington Pinto Diógenes. Qual a preocupação que teve? E isso me assusta. E isso não apenas me assusta, mas me leva a permanecer fiel ao registro que deva ser feito contra falsos messias que a mim pessoalmente me enganaram e que a tantos e tantos enganaram. Chamem-se eles Brizola, chamem-se Antônio, Pedro, João, não importa. Mas que de repente é preciso que esse registro seja feito. Eu tenho uma profunda decepção pelo comportamento de Brizola do exílio. Como sofri uma profunda decepção lá no Chile, quando morreu Lamarca. Quando Lamarca foi assassinado no interior da Bahia, e eu vejo o Partido Comunista Brasileiro, representado no exílio, lançar uma nota oficial de execração, mesmo após a morte do capitão Lamarca, que pertencia, no momento, ao MR8, ele que saíra da VPR para o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que hoje está no governo Quércia, de São Paulo. Então, de repente, foi um choque profundo para os exilados brasileiros, a gente vê uma nota oficial do PCB, enquanto a gente promovia uma missa, um ato ecumênico, numa igreja de um bairro proletário de Santiago, onde eu vi todos os partidos chilenos, com exceção do PCB e do Partido Comunista Chileno, lá, pastores evangélicos, padres, exilados de mãos dadas, chilenos de mãos dadas, e Geraldo Vandré entrar cantando, sem ninguém esperar, exatamente a música Caminhando, ou seja, para não dizer que não falei de flores, uma homenagem, uma missa de 7º dia à morte de Lamarca. O Partido Comunista Brasileiro publicava uma nota no Chile,
chamando Lamarca de delinquente de esquerda. E isso o Partido Comunista Brasileiro não pode negar, porque os exilados brasileiros do Chile de Salvador Allende, do Chile de Pablo Neruda, do Chile de Gabriela Mistral, do Chile de Victor Jara, do Chile de Violeta Parra, do Chile de todos os que morreram e dos que continuam lá dentro fazendo a resistência contra a ditadura Pinochet, são testemunhas desse ato que chocou, dessa atitude política e ao mesmo tempo ideológica que chocou. E não é sem razão que, para decepção minha, apesar de respeitar profundamente pessoas de qualquer tendência, de qualquer partido comunista, mas eu não posso deixar de sentir uma profunda frustração ao encontrar hoje o próprio Partido Comunista Brasileiro renegando velhos lutadores dele próprio. E eu nunca pertenci ao PCB, jamais pertenci ao Partido Comunista Brasileiro, o único partido político legal desse país a que eu pertenci, e continuo a ele fiel, embora divergente, é o Partido dos Trabalhadores. Continuo sendo fiel ao projeto político do PT, independentemente das divergências que tenha, mesmo que eu tenha sido membro da direção nacional dele, e tenha sido até candidato a governador, na ocasião, o primeiro candidato a governador do PT, aqui, neste mesmo Rio Grande do Norte, em 82. Mas me frustra ver o PC, o Partido Comunista Brasileiro, aqui apoiando oligarquias tão comprometidas com aquele regime fascista. No leilão, né, praticamente. A mim, me constrange ver Roberto Freire fazer um discurso competente na televisão, mas a prática deste partido, junto ao povo, junto aos compromissos de transformação social, do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista do operário, da classe operária, e serem negados, objetivamente negados, pelo comprometimento histórico, conjuntural e, a esta altura, no meu ponto de vista, estrutural, com o poder, com as classes dominantes, com as classes que oprimem. Então, eu não tenho o menor constrangimento em dizer as figuras respeitáveis de Prestes, de Gregório Bezerra, de Luiz Maranhão, de Mário Alves, que foi dirigente, secretário-geral do Partido Comunista, que foi morto barbaramente, empalado no Rio de Janeiro entre a manhã do dia 16 e a noite do dia 17 de janeiro de 1970, em plenos furões do primeiro exército no Rio de Janeiro. Meteram um cacetete dentado e escovas de borracha, teve seu corpo rasgado, escovado. E eu tenho documentos que provam isso, que me foram entregues pela própria família de Mário Alves, documentos que são definitivos. Então, quando eu vejo figuras como a de Mário Alves, depois um dos fundadores do PCBR desse país, ao lado de Jacó Gorender, ao lado de Apolônio de Carvalho, ao lado de tantas outras pessoas, numa ruptura que houve, não é? Em 1967, com o próprio Partido Comunista, Marighella, Mário Alves, Jacó, Apolônio, o povo todo, rompeu com o Partido Comunista, que queria já uma posição que era considerada reformista, não é? E que de reformismo, no meu entendimento, passou hoje a ser de adesão, de abesismo às classes dominantes do país, lamentavelmente. Então, eu lamento profundamente que veja figuras como do médico Lupiano de Carvalho, aqui, pelo seu passado
Vulpiano Cavalcante, perdão, de tantos outros ditadores, de Vivaldo Dantas e Mossoró. Eu não sei como esses homens se sentiriam hoje, mas eu não estou aqui para fazer uma análise político-partidária, mas registrar que as posições do PCB, por exemplo, aqui no meu estado, aqui em Natal, são profundamente constrangedoras, porque eu não entendo o PCB assumir o poder ao lado de uma oligarquia como a oligarquia maia, que de repente faz todo o mesmo jogo de sempre, como todas as oligarquias. Hoje a gente vê, dentro da própria oligarquia Alves, o mesmo problema. Essa pretender continuar mantendo o Rio Grande do Norte como uma capitania hereditária ou duas capitanias hereditárias. De um lado ficam os Alves, do outro ficam os Maia, e a gente vai se revezando na alternância de um poder que não acaba nunca mais. Eu gostaria que isso também fosse registrado, até como uma espécie de protesto, de decepção que eu tenho com relação à realidade política local, mas colocando como fator básico do meu depoimento as denúncias que estou fazendo, as denúncias que não posso deixar de fazê-las, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, embora a gente sempre espere pelo que vai acontecer amanhã. E eu não tenho a menor dúvida que tenho feito algumas propositais omissões de depoimentos, preservando pessoas pela sua dignidade e por saber que elas, apenas pela solidariedade humana, prestaram gestos importantes de apoio a muitos que já morreram, inclusive muitos como Nuremberg, aqui do Rio Grande do Norte, como José Silton, como Emanuel Bezerra, como Luiz Maranhão, como... Bom, e por todos aqueles que já passaram pelos porões do regime, que já passaram pelas agruras do que é o enfrentamento com uma ditadura e o desejo de ver o povo apenas cantando livremente e agindo como se fosse a própria liberdade. Então é isso que eu quero deixar enfatizado. Meus filhos, todos sabem da minha vida, sabem que eu sou um homem, não sou nenhum cabra macho marcado para morrer como mas eu tenho certeza que estou no índex dessa direita brasileira, desses homens que continuam vivos, apenas desativados momentaneamente em alguns setores, dentro das Forças Armadas, mas dentro das Forças Armadas o centro do poder continua nelas, os órgãos de repressão continuam sendo apenas mais trabalhados, mais lubrificados, né? E, finalmente, eu quero prestar aquilo que para mim seria a síntese de uma homenagem. Primeiro, aos que morreram, todos daqui do Rio Grande do Norte, a todos os que morreram ao largo e ao longo desse país, nas mãos desse regime, e uma homenagem muito particular ao jornalismo brasileiro de resistência, na pessoa de Mário Alves e na pessoa de Vladimir Herzog, que representariam os intelectuais do ponto de vista da comunicação que foram mortos. Vladimir Herzog já muito mais recentemente, né, em um determinado período, vítima de uma delação cruel. E se eu tivesse a certeza absoluta, eu diria, mas infelizmente foi delatado, ajudado a morrer numa farsa terrível,
por pessoas que começaram a sua vida na imprensa do Rio Grande do Norte. Por pessoa que começou sua vida na imprensa do Rio Grande do Norte. Mas, como eu não tenho um documento, eu não quero ser leviano. Mas a imprensa brasileira e o jornalismo brasileiro sabem, os que conheceram de perto Vladimir Herzog, sabem quem foi o grande delator da história. E ele sabe que eu sei, sem tentar fazer um jogo de palavras. E ele sabe e continua aqui, vivo, em Natal, no Rio Grande do Norte, depois de uma longa temporada pela grande imprensa do sul do país. Mas eu não tenho prova, ele pode ficar sossegado. Se eu tivesse, eu atraria, porque quem leva à morte um Vladimir Herzog, não, como diria Mário Alves, ele pode, como delator, salvar a vida, mas perde a razão de viver. Eu tenho certeza que quem fez isto, como todos os outros que fizeram no campo da delação, puderam ter salvo, ter visto salva a sua vida, mas definitivamente terão perdido a razão de viver, porque não olham nos olhos dos filhos e nem olham nos olhos dos filhos dos que morreram e dos filhos que até hoje vivem sob as marcas das torturas, das sequelas, das injúrias, das calúnias, da difamação e da degradação a que foi levado o país no período de obscurantismo, que ainda não foi devidamente, não teve ainda devidamente desvelado o véu de uma farsa que eu espero termine em favor do povo. Então, eu encerro e depende um dia de vocês, se vivo estiver, né, para outros fatos, outras histórias, sem aspas, possam ser contadas e outros registros possam ser feitos em nome do povo, em nome dos que são a própria vida e a própria dignidade, apesar de mortos uns, vivos outros, mas que são a própria dignidade de um país. E o Rio Grande do Norte não está fora dessa dignidade, porque muitos daqui souberam mesmo, diante da morte, ter a dignidade de poder um dia ser memória viva na reconstrução de um país humano, de um país justo, de um país socialista, de um país de amor e de plena liberdade e de igualdade social para todos. Só. Vocês estão assistindo, né, um depoimento histórico, né, que foi filmado por Maíse e todo o nosso grupo com Rubens Lemos. Agora, esse que você assistiu até agora, né, em 2 ou 3 blocos. Mas para finalizar, alguns anos atrás, Aldemir Lemos foi procurado por uma pessoa de um canal de TV de Pernambuco, que ele tinha materiais muito interessantes. Em 82, houve um primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado, e Natal não tinha televisão comercial, e esse debate foi feito em Recife. Então vocês vão ver imagens inéditas, feitas pela TV Jornal do Comércio, coisa assim, que são imagens inéditas de Rubens Lemos e do debate, né? As imagens estão ainda meio esquisitas, né? Que esse material em preto e branco, na verdade, esse material devia ter sido um enrolo, alguma coisa assim, transformado para VHS. Mas são imagens inéditas da campanha de 1982 de Rubens Lemos, candidato a governador pelo Partido dos Trabalhadores, RN. O eleitorado ainda não voltou para governador. Como é que o senhor pretende conquistar esse eleitorado? Bom, eu diria o seguinte: primeiro, a proposta do PT é uma proposta alternativa, uma proposta de luta, de organização dos trabalhadores brasileiros. Mas, em termos, digamos, de eleitorado feminino, como vocês pretendem conquistá-lo? O PT tem no seu programa, tem na sua plataforma, um dos pontos mais importantes. É a defesa do que se chama de minoria,
E a mulher brasileira, como a mulher do Rio Grande do Norte, é essa minoria permanentemente explorada, permanentemente dominada. E a proposta do PT atinge de forma total, de forma plena, os interesses, atinge no sentido positivo do termo de captar, de ganhar, dentro do processo de luta, ganhar a participação da mulher, transformá-la num instrumento de interesse de uma, digamos, minoria exploradora, dentro desse conceito sociológico de que seja minoria. Qual o truque no seu partido para ganhar as eleições de novembro? Primeiro, o PT não veste a camisa eleitoreira. O PT não vê as eleições dentro da concepção e da visão dos partidos tradicionais, sejam do sistema, sejam de oposição, do partido dos trabalhadores. Essa é a proposta, em linhas gerais, do PT. Nós não poderíamos esconder de seus aspectos menores ou quase fragmentários o que seja o PT, no que diz respeito a dizer que pode ganhar as eleições. O PT entra nas eleições, ocupando o seu espaço, procurando ampliar os seus espaços com os trabalhadores. Portanto, ganhar faz parte do jogo da política. Mas ganhar para o PT significa fazer avançar as lutas e a organização dos trabalhadores. O que é que está errado na política do governo em relação ao Nordeste? Bom, eu diria que não se pode falar do que está errado na política do governo se particularizando o Nordeste. Primeiro, uma questão de modelo econômico brasileiro que é profundamente errado há muito tempo. O Nordeste é um universo diferenciado e, portanto, tem também do governo federal um tratamento diferenciado, mas para pior. O Nordeste tem sido, até agora, o vale-a-conta dos interesses mais espúrios, eleitoreiros e eleitorais do sistema através do seu agente principal. Então, você 100 mil hectares de terra hoje no Rio Grande do Norte, plantadas, aliás, de cana-de-açúcar. Quando nós temos uma faixa que atinge cerca de 600 mil camponeses que não têm um pedaço de terra para plantar feijão. Aí eu pergunto, será que o camponês e o trabalhador rural come cana? Vai comer simplesmente açúcar ou álcool? E por que esses 100 mil hectares de terra, ao invés de beneficiar a política do pró-álcool do governo, não procura primeiro beneficiar a necessidade básica de sobrevivência do trabalhador? Mas o que achou do debate? Achei realmente maravilhoso, oportunidade assim ímpar para um partido como o Partido dos Trabalhadores, e o povo do Rio Grande do Norte, sobretudo a classe trabalhadora ou as classes trabalhadoras do Estado, deverão a esta altura estar entendendo que alguma coisa nova está surgindo no Rio Grande do Norte e no país. E esta coisa nova se chama PT.